Você sabia que existem verdades na vida que apenas uma pequena parte das pessoas consegue entender? Verdades que estão escondidas dos olhos da maioria, mas que são reveladas somente àqueles que foram escolhidos por Deus. E como podemos reconhecer essas verdades? Será que elas estão à vista de todos? Muitos acreditam que ser escolhido por Deus é sinônimo de uma vida fácil, repleta de riquezas e confortos. Mas será que a verdadeira marca de um escolhido está no que o mundo vê? Ou será que há algo muito mais profundo que não pode ser compreendido apenas pelos olhos humanos? Vamos descobrir juntos. Muitas pessoas acreditam que a fé em Deus é suficiente, mas será que isso é verdade? A Bíblia nos ensina que a verdadeira fé não se trata apenas de palavras ou convicções superficiais. Ela deve ser acompanhada de evidências, sinais claros e transformadores. Como podemos saber se realmente carregamos as marcas de um cristão verdadeiro? A Bíblia fala sobre 7 marcas inconfundíveis que distinguem os verdadeiros filhos de Deus dos que apenas dizem seguir a fé. Essas marcas não podem ser compradas, imitadas ou falsificadas. Elas são inegáveis e representam uma transformação verdadeira dentro do coração daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Mas o que significa realmente carregar essas marcas? Como podemos reconhecer essas evidências em nossas vidas? É hora de fazer uma reflexão profunda. Examine seu coração e pergunte-se: você carrega essas marcas? O que distingue sua fé da de outros? Talvez você tenha vivido sua vida acreditando que basta crer, mas agora é hora de entender o verdadeiro significado de ser escolhido por Deus. A transformação genuína começa com o coração. Deus não olha para as aparências, mas para a condição interna do nosso ser. Em Ezequiel 36, 26, Ele nos promete um novo coração e um novo espírito. Esse é o primeiro e mais essencial sinal dos escolhidos. Um coração que foi completamente transformado por Ele. Não se trata apenas de um comportamento modificado ou de uma mudança superficial, mas de uma verdadeira revolução interna, que afeta todas as áreas de nossa vida. A verdadeira marca de um cristão não está em saber recitar as Escrituras ou frequentar cultos religiosos. Está em ter um coração que reflete o amor, a justiça e o propósito de Deus. E isso transforma tudo: como amamos, como pensamos, como vemos o mundo e até como lidamos com as riquezas e o sucesso. Se você acredita na palavra do Senhor, deixe seu amém nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos abençoados. Você já percebeu que, mesmo tendo tudo o que o mundo oferece, algumas pessoas ainda se sentem vazias? Elas buscam riqueza, status e conforto, mas o vazio interno permanece. Isso acontece porque, sem Deus, as riquezas não preenchem o que há de mais profundo no coração humano. Porém, quando Deus transforma nosso coração, mesmo que tenhamos pouco, somos mais ricos do que podemos imaginar. Para os escolhidos, o valor da vida não está nas posses, mas no fato de serem filhos do Altíssimo. Eles sabem que sua verdadeira identidade não é definida pelo que conquistam ou possuem, mas pelo sangue de Jesus que os comprou e os redimiu. E é isso que os leva a viver de uma forma totalmente diferente, não para si mesmos, mas para aquele que os salvou e lhes deu um propósito eterno. Muitos afirmam seguir a Deus, mas será que viveram a verdadeira transformação que Ele oferece? Não é suficiente apenas declarar que se crê. É necessário que o coração seja verdadeiramente transformado. Para muitos, as prioridades permanecem as mesmas. Buscam riqueza, conforto e status, ainda se agarrando às promessas vazias que o mundo oferece. Mas os escolhidos são diferentes. Eles enxergam além dos prazeres passageiros e buscam aquilo que é eterno. A pergunta é:
Seu coração foi transformado? Quando falamos da transformação verdadeira, não estamos falando de uma mudança superficial ou momentânea. Estamos falando de um coração que foi quebrado, remodelado e renovado pelo amor de Deus. Essa transformação é tão profunda que nada permanece igual. Então, pare por um momento e pergunte a si mesmo: você experimentou essa transformação em sua vida? Essa mudança é a primeira marca dos escolhidos, um coração que não pertence mais a si mesmo. A transformação é a base, mas a marca que vem a seguir é igualmente crucial. A Bíblia fala sobre um amor inabalável pela verdade. Existe uma grande diferença entre aqueles que ouvem a verdade de forma casual e aqueles que a abraçam com convicção inabalável. 9. Muitos, ao serem confrontados com verdades difíceis, aquelas que desafiam sua zona de conforto, suas ambições e seus desejos, se afastam. Mas os escolhidos não. Eles têm fome da verdade, mesmo quando ela não é conveniente. Vemos isso claramente no mundo hoje, onde muitas pessoas buscam ensinamentos que se alinhem com seus desejos e preferências, ao invés de se submeter à verdade. Como a Bíblia alerta, as pessoas escolherão ensinamentos que agradem seus corações, sacrificando princípios e convicções pela busca de conforto e prazer. Mas os escolhidos não fazem concessões com a verdade, pois entendem que a verdade não é apenas uma ideia abstrata, ela é uma pessoa. O próprio Jesus se declarou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Rejeitar a verdade é, na realidade, rejeitar a Cristo. Pense no jovem rico. Ele queria a vida eterna, mas quando Jesus lhe pediu para vender suas riquezas e segui-lo, ele se afastou triste. Ele desejava a salvação, mas não queria abrir mão de seu conforto e status. Para ele, o temporário foi mais importante que o eterno. Mas os escolhidos são diferentes. Quando a verdade é apresentada, eles não recuam. Eles obedecem, mesmo quando isso significa abandonar algo precioso. Riquezas e posses não são intrinsecamente más, mas os escolhidos sabem que elas não devem competir com Deus. Eles compreendem que as riquezas são ferramentas, não deuses. A verdadeira questão não é se deve ou não ser rico, mas se você ama mais a verdade e a transformação que vem de Deus do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quando Deus chama para abandonar algo que compete com a devoção a Cristo, os escolhidos obedecem. Eles não medem suas vidas pelo sucesso financeiro, mas pela obediência a Deus. A pergunta permanece: você ama a verdade, mesmo quando ela desafia seu conforto e seus desejos? Os escolhidos não buscam apenas conforto, eles buscam transformação. Como Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Eles sabem que sua verdadeira riqueza está em Cristo e estão dispostos a abandonar qualquer coisa que os afaste da total devoção a Ele. A verdadeira marca dos escolhidos vai além de simples palavras ou ações externas. Eles não apenas ouvem a verdade, eles a abraçam, mesmo quando ela desafia suas próprias vontades e desejos. Eles não moldam a verdade para se ajustar à sua vida, mas moldam suas vidas para se ajustar à verdade. E essa é uma das marcas mais profundas dos escolhidos: a disposição para se submeter à verdade de Deus, independentemente do custo. A questão é: você ama a verdade o suficiente para deixá-la transformar sua vida, ou você só a aceita quando ela se alinha com seus próprios interesses? Já se viu resistindo à vontade de Deus porque sua verdade exigia algo difícil de fazer? Para os escolhidos, a verdade não é algo negociável. Eles não escolhem conforto ou prazer temporário. Escolhem a transformação que vem com a obediência a Deus. Isso os torna inabaláveis. Não podem ser enganados, não podem ser comprados, e nunca trocarão as riquezas eternas por algo temporário.
Mas há algo ainda mais profundo que distingue os escolhidos. Algo que só é evidente quando enfrentam as adversidades mais difíceis da vida. Os escolhidos não são isentos de dificuldades. Ao contrário, são testados e refinados no fogo das provações. Muitas pessoas acreditam que seguir a Deus deve trazer bênçãos imediatas e conforto, mas a Bíblia nos ensina que a vida dos escolhidos será marcada por dificuldades e desafios. O próprio Jesus nos alertou: "Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Os escolhidos não são imunes ao sofrimento. Pelo contrário, são fortalecidos por meio dele. Olhe para a história de Jó, que apesar de ser um homem de grande riqueza e respeito, perdeu tudo: sua saúde, seus bens, sua família. Mas o que o distinguia não era o que ele tinha, mas como ele reagiu. Mesmo diante da perda e do sofrimento, ele se recusou a amaldiçoar a Deus e manteve sua fé firme. E no final, Deus não apenas restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas o abençoou ainda mais. As provações dos escolhidos vêm de várias formas: a perda financeira, a rejeição, a perseguição por causa de sua fé, ou até mesmo momentos de grande solidão e dúvida. Mas uma coisa é certa: os escolhidos não desistem. Eles entendem que o sofrimento não é em vão. Cada dificuldade tem um propósito divino. Deus usa as provações para refiná-los, para fortalecer sua fé e para torná-los mais semelhantes a Cristo. Muitas pessoas seguem a Deus apenas quando as coisas vão bem. São fiéis quando estão saudáveis, quando sua conta bancária está cheia, quando a vida é confortável. Mas quando a dificuldade chega, elas se afastam, questionam Deus, reclamam e perdem o ânimo. A diferença entre os escolhidos e os não escolhidos é que os primeiros permanecem fiéis não porque as circunstâncias sejam favoráveis, mas porque a fé deles é verdadeira e inabalável. Tiago 1,12 diz: "Bem-aventurado é aquele que persevera na provação, porque tendo resistido ao teste, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam." A recompensa da perseverança é a coroa da vida, algo que os escolhidos aguardam com fé. Eles não se deixam abalar pelas adversidades. Ao contrário, elas são um testemunho de sua verdadeira fé em Deus. Pense em Daniel, um homem que foi levado para uma terra estrangeira, cercado por uma cultura idólatra, mas nunca comprometeu sua fé. Mesmo quando foi lançado na cova dos leões, ele permaneceu firme em sua confiança em Deus. E, por causa de sua fidelidade, Deus não apenas o livrou, mas o elevou aos olhos dos reis. As provações, na verdade, são frequentemente um sinal de que você é verdadeiramente escolhido por Deus. O inimigo não ataca aqueles que não representam uma ameaça. Se você está enfrentando dificuldades, oposições ou desafios implacáveis, isso pode não ser um sinal de que Deus o esqueceu, mas de que Ele o separou para um propósito maior. O mundo diz que riqueza, luxo e sucesso são os maiores objetivos da vida, mas os escolhidos sabem que as verdadeiras riquezas estão na fé, em um relacionamento profundo com Deus. Eles não buscam prosperidade temporária, mas a glória eterna. Se você tem suportado provações e ainda permanece fiel, se você entende o custo de ser escolhido, declare isso em sua vida. Clique em curtir e declare que permanecerá firme na fé. Não importa a tempestade. As provações não são o fim de sua história. Elas são apenas o começo de uma jornada de fé que vai levá-lo até a coroa da vida prometida por Deus. Para os escolhidos, cada desafio e dificuldade serve para algo maior. Há algo mais profundo, algo que afeta não apenas o destino, mas cada aspecto da vida de uma pessoa que Deus marcou. O que vem a seguir revela um desejo que apenas os verdadeiros escolhidos possuem. Um desejo inabalável por santidade.
Os escolhidos não buscam apenas melhorar como pessoas, eles anseiam ser separados, ser puros, viver de uma maneira que agrade a Deus, independentemente do que o mundo ao seu redor valorize. Eles não se contentam com a fé superficial, eles buscam uma santidade que reflete o caráter de Deus. A Bíblia nos diz claramente: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 a 16. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. A santidade não é opcional para os escolhidos. Ela é uma marca definidora de quem eles são. Muitas pessoas acreditam que, desde que acreditem em Deus, podem viver como quiserem. Mas os escolhidos sabem que a fé sem obediência é vazia. Eles buscam santidade não por medo de punição, mas porque amam a Deus de todo o coração. Essa transformação começa no coração e muda tudo. A maneira como pensam, falam, como passam o tempo, e sim, até como lidam com riquezas, dinheiro e sucesso. A santidade não é sobre viver em isolamento ou rejeitar tudo o que o mundo oferece, mas é sobre fazer escolhas que refletem pureza e compromisso com Deus. Olhe para José, por exemplo, que, apesar de ser vendido como escravo e mais tarde ter se tornado um governante poderoso no Egito, não hesitou em recusar a tentação de pecar contra Deus. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu. José sabia que nenhum poder ou prazer vale a pena se comprometer com a santidade diante de Deus. Os escolhidos não brincam com o pecado. Eles não tentam ver o quanto podem se aproximar da borda sem cair. Eles caminham na pureza, não porque têm que fazer isso, mas porque desejam. A santidade é algo desejado e não imposto. Mas há um custo. Muitas vezes, significa fazer escolhas que os separam do mundo e das suas celebrações. Significa dizer não às coisas que o mundo valoriza. O mundo nos ensina a buscar prazer e indulgência, mas os escolhidos são guiados pelo Espírito de Deus. E aqui está algo importante. Santidade não é apenas sobre o que evitamos, é sobre o que buscamos. Não é apenas sobre se afastar do pecado, mas sobre correr atrás da justiça. Os escolhidos não rejeitam apenas o que é errado. Eles se agarram ao que é certo. Já sentiu como se não se encaixasse no mundo? Como se as coisas que antes o satisfaziam não o fizessem mais feliz? Isso é a marca de alguém sendo transformado por Deus. A santidade não é apenas evitar o pecado, mas refletir o caráter de Deus. Ela se reflete na maneira como amamos, como agimos e até como lidamos com as riquezas. Não medimos nossas vidas pelo que possuímos, mas pela nossa obediência a Deus. O mundo pode não entender isso. Para o mundo, santidade pode parecer restrição, mas para os escolhidos, ela é liberdade. Liberdade do pecado, da culpa, da devoção pela metade. Mas há uma marca ainda mais profunda, algo que é evidente em cada parte da vida dos escolhidos. Não é apenas como vivem, mas como se conectam com Deus. A oração é a linha de vida dos escolhidos. Eles não veem a oração como uma obrigação religiosa ou algo que fazem apenas em tempos de crise, mas como uma conexão constante com a presença de Deus. A Bíblia nos ordena a orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Isso não significa passar horas repetindo palavras vazias, mas viver em constante comunicação com Deus. Os grandes homens e mulheres da Bíblia não eram apenas sábios, eram homens e mulheres de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia levá-lo à cova dos leões. Elias orou e o fogo desceu do céu. Ana orou e seu ventre estéril foi aberto. O próprio Jesus, o Filho de Deus, se retirava para orar, demonstrando que a oração é essencial, até para ele.
Mas aqui está a chave. Os escolhidos não oram para pedir coisas materiais. Eles oram porque buscam estar na presença de Deus. Eles sabem que a verdadeira riqueza não está em posses, mas em intimidade com Ele. A oração não é uma transação para obter mais, mas um meio de dar mais de si mesmos, mais de seu coração, mais de sua devoção. Os escolhidos não estão preocupados apenas com o que Deus pode fazer por eles, mas com como eles podem se alinhar à vontade de Deus. Eles buscam, através de suas orações, se tornar mais semelhantes a Cristo. Por isso, suas orações não são palavras vazias, mas declarações de fé que movem os céus e abalam o reino das trevas. E aqui está o que poucos percebem. As orações mais poderosas muitas vezes nascem nas lutas mais profundas. É nas adversidades que os escolhidos se aproximam mais de Deus. Quando tudo desmorona, quando não há dinheiro, segurança ou saída, é nesses momentos que eles oram com intensidade. Olhe para Jó, que após perder tudo, sua riqueza, sua família e sua saúde, não se afastou de Deus. Ele se prostrou em adoração, clamou, questionou, mas nunca abandonou sua fé. E por causa disso, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido e até mais. Essa é a diferença fundamental entre os escolhidos e os outros. Eles não oram apenas quando as coisas vão bem. Eles oram quando tudo parece perdido. Eles oram quando o mundo diz para desistir. E por isso, sua fé é inabalável. Eles não hesitam em sua comunicação com Deus, sabendo que Ele os ouve e que suas orações têm poder. Agora reflita, como é a sua vida de oração? Você ora com ousadia, sabendo que Deus ouve suas palavras? Ou apenas recorre a Deus em momentos de necessidade? Os escolhidos sabem que a oração não é apenas para mudar as circunstâncias, mas para transformá-los. Ela os molda, alinha seus corações aos desejos de Deus e fortalece sua fé. Por isso nunca param de orar. A oração se torna parte de quem são. Mas há algo ainda mais profundo que separa os escolhidos. Não é apenas a fé, a santidade ou as orações poderosas. Há algo que não pode ser falsificado, algo que é a verdadeira evidência de quem pertence a Deus. Jesus nos deixou claro em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão pelos frutos. E quais são esses frutos? Os escolhidos não são reconhecidos pelas palavras que falam ou pelas coisas que possuem. Eles são reconhecidos pelos frutos do Espírito que transbordam em suas vidas. O fruto do Espírito é a verdadeira marca dos escolhidos. É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o autocontrole. Essas qualidades não podem ser imitações. Elas são o reflexo de uma transformação genuína e profunda no coração daqueles que verdadeiramente seguem a Deus. Este é o sinal definitivo de quem são os escolhidos. Eles não medem suas vidas pelo sucesso financeiro ou pelo status que alcançam. Eles medem suas vidas pelo amor que demonstram, pela paz que espalham, pela paciência que exibem em momentos difíceis. Eles são as mãos e os pés de Cristo neste mundo, não pela aparência ou pela riqueza, mas pela transformação que Deus fez em suas vidas. E essa transformação é visível. As pessoas ao redor podem não entender, mas os frutos são evidentes. Os escolhidos não precisam falar sobre o quanto sabem das Escrituras, nem sobre o quanto frequentam a igreja. O que os identifica é o modo como vivem, como amam, como perdoam e como refletem a luz de Cristo em todas as situações. Assim, ao refletirmos sobre as marcas dos escolhidos, vemos que ser verdadeiramente separado por Deus não é apenas sobre palavras ou crenças, mas sobre transformação real. A verdadeira transformação é visível no coração, nas atitudes, nas escolhas e na fé inabalável.
Os escolhidos não se conformam com o mundo, mas são moldados pela verdade de Deus, pela santidade e pela oração constante. Eles carregam as marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo: fé, santidade, oração e frutos do Espírito. E você, está vivendo de acordo com essas marcas? Se você sente que esta mensagem tocou seu coração, se você deseja seguir o caminho dos escolhidos e viver com propósito, faça uma escolha agora. Curta este vídeo para mostrar que você está comprometido com essa transformação. Se inscreva no canal para não perder outros conteúdos que podem mudar sua vida. E, mais importante, comente abaixo como essa mensagem impactou sua jornada de fé. Que este vídeo seja um marco em sua caminhada com Deus. Lembre-se, as provações não definem o fim da sua história, mas o começo de uma nova jornada de fé. Deus tem um plano poderoso para aqueles que o buscam de todo o coração. Que você seja fortalecido a cada dia para viver com coragem, fé e um coração transformado. Até a próxima!